Senhor, em 1 Samuel, capítulo 25, a gente vai falar um pouco sobre Abigail, sobre aquela que foi uma das mulheres assim mais sábias da palavra de Deus. Até porque nós sermos sábios e prudentes quando as circunstâncias nos favorecem é fácil. É por isso que depois que cientistas testam remédios em grupos de teste, ainda assim eles continuam monitorando depois que colocam no mercado. Sabe por quê? No aquário tudo funciona. O pessoal de informática, quando faz um novo programa, nos testes tudo funciona. Quando a gente bota no ar, como eles dizem em produção, às vezes na prática a teoria é outra. E Abigail foi um exemplo de uma pessoa sábia, de uma pessoa prudente, que não teve o devido amparo dos seus. Abigail foi uma pessoa que enfrentou oposições e adversidades dentro do seu próprio lar. Isso faz dela um exemplo a ser seguido. Diversas outras pessoas têm sido instrumentos poderosos para o reino de Deus e que desde o seu início de caminhada, a gente as viu Deus preparando-as por meio da sua família, preparando-as por meio das experiências de vida, de maneira a fazer delas pessoas preparadas, fortes e aptas a abençoar. Mas outros são verdadeiros espelhos da graça de Deus. Pessoas que, pelas circunstâncias da vida, tinham tudo para ser um verdadeiro fracasso, dentro e fora de casa, mas que souberam pegar, a despeito de todas as circunstâncias adversas, ou melhor, se apegar a um Deus que tudo pode, e nele ousaram fazer diferente, ousaram fazer as coisas certas, ousaram temer, obedecer e semear, e por isso desfrutaram das promessas de Deus. Que esse sejamos eu e você dentro de nossa casa. Que a gente não olhe nesta noite para as adversidades, para as dificuldades que a gente tem em família, os problemas que a gente tem com aqueles que a gente ama, e faça desses problemas desculpas para que a gente não tente fazer diferente, amém? Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Música, depois me traz uma aguinha. Obrigado, querido. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2, eu vou ler o texto todo. Hoje, graças a Deus, eu estou com bastante tempo, e depois a gente faz a meditação. Havia um homem na região chamada Maom, que tinha suas posses na região do Carmelo. Era um homem rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas em sua região. Nabal era o nome deste homem, e Abigail sua mulher. Essa, Abigail, era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em toda a sua maneira de tratar os outros. Era ele da casa de Caleb, e ouvindo Davi no deserto que Nabal estava a tosquear as suas ovelhas, enviou 10 de seus e lhes disse: subam ao Carmelo, se dirijam a Nabal e perguntem a ele em meu nome como ele está. Digam àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e que tudo o que você possui tenha paz. Tenho ouvido que seus tosqueadores, os seus pastores estiveram conosco e nenhum prejuízo lhes causamos. Em nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram conosco. Pergunta aos seus moços e eles lhes dirão que nós temos favor, pois os meus moços na sua presença, porque nós viemos em boa hora e pedimos que o Senhor dê a seus servos e a Davi, o seu filho, qualquer coisa que tenha a mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardavam, e respondeu Nabal aos moços e disse: quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? Muitos hoje são aqueles que fogem de seus senhores,
Nabal falava isso porque naquele contexto Davi estava fugindo de Saul, que tentava matá-lo. Verso 11: porque eu pegarei do meu pão, da minha água, a carne de meus animais que degolei para os meus tosqueadores, e darei aos homens que nem sei de onde vêm. Então os moços de Davi voltaram e, chegando, contaram-lhe todas essas palavras. Por isso Davi disse aos seus homens: cada um empunha a sua espada, cada um se dirija até Nabal. E subiram após Davi 400 homens. Dos 600 que ele tinha, 200 ficaram com a bagagem. E nesse meio tempo, um dentre os servos de Nabal anunciou a Abigail, mulher dele, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse desbaratou com eles, ou seja, botou eles para correr. Aqueles homens, porém, têm sido muito bons. Nós nunca fomos prejudicados por eles, e nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias em que estivemos tratando com eles, quando estávamos no campo. Eles serviram para nós como um muro em redor, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos apacentando com eles as nossas ovelhas. Por isso, considere e veja o que está para ser feito, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra a sua casa, pois ele é homem vil e não há quem possa com ele. Então Abigail tomou toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e colocou sobre os jumentos e disse aos seus moços: partam adiante e eu seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens desciam, e ela se encontrou com eles. E Davi disse: certamente de nada me serviu ter guardado tudo quanto esses possuem no deserto, e de nada sentiu falta acerca do que lhe pertencia, porém me pagou o mal com bem. Faça Deus o que aprouver aos meus inimigos, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus filhos. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se com o rosto diante de Davi, e inclinando-se à terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, que caia essa culpa sobre mim, e permita que eu, sua serva, fale contigo e ouça as minhas palavras. Não se importe, meu Senhor, com esse homem, viu? Com Nabal, porque o que significa seu nome, ele de fato é. Nabal significa louco em hebraico. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, sua serva, não vi os moços de meu Senhor que me foram enviados. Agora, meu Senhor, por favor, tão certo como vi o Senhor e sua alma tem sido impedido pelo Senhor de derramar sangue de vingança por suas próprias mãos, como Nabal, sejam os seus inimigos e os que procuram te fazer mal, meu Senhor. Esse é o presente que trouxe como sua serva a meu Senhor. Que ele seja dado aos moços que seguem a ti. Perdoa a transgressão de sua serva, pois de fato o Senhor tem feito de ti casa firme, porque o Senhor peleja as batalhas de nosso Senhor, e não se ache mal em suas mãos por todos os seus dias. Se algum homem se levantar para lhe perseguir e buscar sua vida, então a sua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, esse arrojará, lançará de si, como se atirasse na cavidade de uma funda. E é de ser que, usando o Senhor contigo de bondade, segundo o bem que tem sido dito a seu respeito, e lhe houver estabelecido como príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, naquele momento, que isso não venha a ser tropeço à sua vida, e que
você não tem o seu coração pesado pelo sangue que sem causa veio a derramar e por ter se vingado com suas próprias mãos quando o Senhor tiver te feito bem. E nesse momento lembrarás de sua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito seja Deus, Deus de Israel, o Senhor, porque hoje Ele me enviou ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, bendita seja você mesmo, porque hoje você evitou que eu derramasse sangue por minha própria mão e buscasse a vingança. Por isso, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, você me impediu de ter feito mal. E se você não tivesse se apressado a vir ao meu encontro, não teria ficado de Nabal até o amanhecer nenhum do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela havia lhe dado e disse: desça em paz a tua casa. Como você pode ver, atendo a sua petição. E voltou Abigail a Nabal, e ele estava em um banquete na sua casa, como um banquete de rei, com o seu coração estava alegre e já estava muito embriagado. Ela não lhe falou coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe disse todas as coisas, e o coração dele se amorteceu, e ele ficou como pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que viu a minha causa, a afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo com que esse mal caísse sobre minha cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto de terra e disse: eis aqui a tua serva e criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Vamos ver. Nossa, Deus querido, essa é a tua palavra. Nós queremos ter a vida. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes o abismo cultural que nos separa da história destes textos nos impedem de ver toda a sua profundidade. Mas nessa noite a gente se apresenta ao Senhor e clama a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a compreender a Tua mensagem, que o Senhor fortaleça a sua fé, a nossa fé, e que o Senhor nos ajude a, em nome de Seu Filho, sermos prudentes e ousados como Abigail foi. E que, através da obediência à Tua voz e à Tua palavra, que nós possamos ver ao final que o Senhor é aquele que nos ajuda e que faz muito mais do que podemos imaginar, muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu Santo Espírito, que em nós habita, que em nós opera e que em nós cumpre os seus propósitos. Por Jesus, que a Tua palavra fale a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu gosto. Todo mundo tem predileção por alguns meses. Eu conheço pessoas que, por causa de seus ressentimentos e suas histórias tristes ao longo da vida, dizem abertamente que não gostam do Natal, acham o Natal uma época triste, porque elas lembram de entes queridos que se foram, de pessoas que trilharam outros caminhos, e nas suas perdas elas olham para datas especiais e olham para essas datas com tristeza porque não conseguiram tirar das adversidades da vida lições e prosseguir em direção do que Deus tem para cada um de nós, porque se a vontade de Deus é sempre boa, Deus tem sempre algo melhor para a gente lá na frente. E eu amo o Natal, mesmo também já tendo perdido alguns entes queridos, mesmo tendo algumas dificuldades na minha vida, porque Natal
Natal é celebração da vida de Nosso Senhor. Natal aponta que, conforme a gente tem lá em Lucas, na cidade de Davi nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E um outro mês que eu gosto muito é o mês de maio, porque nele a gente dedica o tempo todo a falar da família. Como eu sempre menciono na igreja, a coisa mais importante que nós podemos proclamar aqui é a salvação de Jesus. Nada pode ocupar o lugar da cruz na vida da igreja. Mas em segundo lugar, não há nada mais importante que nossas famílias. E a Bíblia é um verdadeiro tesouro para fazer de nossas famílias ambientes cada vez mais abençoados. A história de vida daqueles que viveram, ouviram a voz do Senhor, responderam ao seu chamado e em meio aos seus erros e acertos, aprenderam e cresceram e venceram. Ela deve ser aplicada por nós e fazer com que a gente possa fazer da nossa família aquilo que Deus planejou para ela. E a família vem sempre virá na frente da igreja. Nada é tão importante quanto nossos filhos, esposas, pais, mães, irmãos. Eles sempre deverão vir em primeiro lugar, porque se João falou e falou muito bem que a gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não vê, se a gente não conseguir amar ao nosso próximo que está diante de nós, quem dirá aquele que está debaixo do nosso próprio teto? E tem muita gente que ama um amor fora de casa, mas dentro de casa Deus não quer falar, é o capítulo. Nós precisamos nos afastar disso para crescermos, e muitas vezes a gente olha para o nosso ambiente familiar e considera que dentro da nossa casa é impossível crescer e servir a Deus. Que é impossível olhar para as circunstâncias à nossa volta em que alguns dos que a gente mais ama são profundamente rebeldes ao Senhor. E a gente não acredita que dali a gente pode tirar alguma coisa boa, que dali a gente pode tirar algumas risadas, que dali a gente pode tirar alguns momentos prazerosos. É como se quando a gente chegasse dentro da nossa casa, por às vezes sermos o único cristão, a gente achasse que estivesse entrando desculpa a expressão, na sucursal do inferno, na filial do inferno. Enquanto a gente tem exemplos como o de Abigail, de pessoas que não tinham famílias perfeitas, afinal de contas não existe família perfeita é um mito, porque ela é perfeita só da porta para fora de casa. Entra dentro de casa, todas elas têm seus problemas, todas elas têm suas brigas, todas elas têm seus problemas. E Abigail, o texto começa dizendo o seguinte, Abigail, que ela era formosa e prudente, ela era bonita e sensata. E Nabal era grosso e louco, homem de difícil trato. Em algumas Bíblias é chamado filho de Belial, homem vil. Mas ainda assim, qual é a história que a gente conta? Davi, enquanto esteve fugindo de Saul, Davi circulou por diversas das propriedades das cidades de Israel, das demais tribos. E nesse tempo, o que Davi fazia? Se tinha um negócio que Davi sabia fazer bem, era pastorear. A segunda coisa era guiar. Ele, com seus 600 homens, ele ajudava a cuidar dos rebanhos e ajudava a garantir a segurança. Numa época em que os filisteus constantemente invadiam terras, com o objetivo de roubar animais, roubar plantações e voltar para a sua região. E Nabal foi um dos muitos que foram protegidos. Não é à toa que Saul perseguiu Davi por muitos anos e não conseguiu pegá-lo. Ele tinha a proteção dessas pessoas. Os passos de Saul eram conhecidos previamente, porque vez por outra chegava os exércitos de Saul, alguém dava com a língua dos dentes e contava para Davi. E a vida seguiu. O fato é que num dado momento Davi precisou de ajuda. A Bíblia diz, pela boca dos próprios servos de Nabal, que Davi passou bastante tempo com aqueles pastores. Davi jamais lhes fez algum agrado, jamais lhes deu algum prejuízo. Davi cuidou daquelas pessoas, e no momento em que ela vai a Nabal, eu fico imaginando, eu sei que não tinha naquela época isso, mas eu fico imaginando Nabal com uma barriga desse tamanho, sentado na beira do boteco com uma garrafa de cerveja na mesa. Por quê? É nessas horas que a gente fala muito besteira, né? E no fato que ele estava lá, mais para lá do que para cá, para lá de Marrakech, ele ouve os servos tratando com
seguinte, que quem é Davi e que ele não ia dar nem do pão e nem da água dele para aquelas pessoas que tiraram da sua carne. E ainda chama Davi de criminoso, chama Davi de um fugitivo do seu Senhor. Compara Davi a um mero escravo. Ele não precisa dizer que isso na cabeça de um homem de guerra não prestou, né, meus amados irmãos? O homem é um bicho orgulhoso, o homem não pode ouvir um desaforo que quer logo resolver na base do campo. É por isso que tem tanta tragédia nos nossos cenários. Um fecha o outro abre o vidro, fala uma gracinha, o outro já sai com uma arma, e às vezes a gente tem um pai de família indo preso e outro pai de família indo para o cemitério por causa de atos impensados de quem não soube levar desaforo para casa. E nós pais precisamos aprender isso, porque a gente sabe onde é que o nosso calo aperta, e muitas vezes depois de um culto abençoado, uma fechada faz com que a gente abrace o capeta e parta da guerra. Deus me perdoe falar. Mas foi isso que Davi fez. Davi pega os seus 600, sabendo que ele estava se dirigindo a um agricultor, com muitos servos, muito rico, mas um agricultor. Deixa 200 segurando a bagagem, manda 2/3 para lá, com suas espadas, e faz uma promessa: não ia deixar um homem vivo. Essa é a história. E a pergunta que eu faço para vocês é se diante de uma situação como essa, como é que eu e você olhamos para a nossa família e colocamos na nossa família o motivo e a desculpa para a gente não desfrutar tudo que Deus tem para a gente. Queridos, hoje eu tenho uma família na presença do Senhor, mas eu me converti com 17 anos de idade. Um pai que, quando eu ia para a igreja, meu pai achava que eu estava indo para o pior lugar do mundo. Meu pai surtou uma vez, eu já comentei com os irmãos, porque eu comprei uma Bíblia no dia de pesar e escondi a Bíblia na mochila. E, no entanto, em épocas que eu fui proibido de ir à igreja e que eu ouvi verdadeiros absurdos dentro de casa, foram as épocas que eu mais aprendi lições do Senhor. Eu olho ao longo da minha vida e vejo que, por conta de algumas situações familiares, eu passei problemas sérios. Você não sabe, quando eu cheguei aqui como seminarista, eu descobri que era fiador e principal pagador de uma boate, a pior boate de Macaé, porque meu irmão tinha falsificado minha assinatura. Quando eu cheguei aqui como seminarista, eu tinha 6.000 cheques sem fundo, porque eu dei o cheque para o meu pai trabalhar e meu pai, para ajudar esse irmão na boate, em que o mais novo começou a usar drogas, desgraçou, aparentemente, a minha vida, problemas familiares. Portanto, eu já casei com um irmão, meu pai com os erros e acertos, a vida está caminhando e eu continuo orando por ele. Minha mãe serve ao Senhor, todo mundo tem problemas. E ainda assim, no meio daquele rebuliço da minha vida, a cada passo, a cada caminhada, Deus foi construindo algo da história. E hoje, pessoas, quando olham lá da casa, pensam que meu amor continua tendo alguns problemas. Mas o fato é que Deus mudou a minha história a despeito de todas as circunstâncias serem diversas. Eu lembro de uma vez em que no meu grupo de comunhão, um dos líderes virou e falou o seguinte: Renato Loureiro, o nome dele. Quando ele tinha 3 filhos, ele tinha 3 filhos, um filho e 2 filhas. As filhas lindas, e ele era um cara ciumento. Ele dizia o seguinte: quando minha filha vier a namorar alguém, a primeira coisa que eu vou olhar é para a família dela, da família do dito cujo. Se a família do dito cujo não prestar, eu vou botar para correr. E aí o meu outro professor, que foi inclusive meu padrinho de casamento, veio e falou: eu não posso concordar com você por uma razão. Aí ele falou o seguinte: você está aqui conosco há 5 anos e todos conhecemos a família dele e a gente olha para ele e não enxerga nessa história um prejuízo na sua vida. Outro exemplo: quem não conhece a Penha, olha para a vida do passado da Penha, viúva com 1 ano de casado, empurrou um filho, e a gente olha para a vida dela e vê só sorrisos. Pessoas que souberam tirar os momentos de dor na família e não fizeram desses momentos os momentos em que elas fizeram igual o time do Flamengo na semana retrasada. Entrou em campo, fincou uma bandeira e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Perdeu o jogo. Alguns não gostaram do exemplo. Não fiquem chateados comigo não. Júlio, não fica chateado não. Às vezes a gente fica uma bandeira na nossa
caminhada por causa de uma perda e diz: daqui eu não avanço mais. A dor foi tão grande que eu não posso prosseguir. No entanto, Abigail, em toda essa situação adversa, e quem tem um marido um pouco mais grosso, ou um pai um pouco mais grosso, ou um irmão mais estúpido, sabe o que é ter uma pessoa grossa dentro de casa? Às vezes pisinha a gente, coloca para baixo. Numa época em que não tinha nem direitos humanos e muito menos igualdade entre homens e mulheres. O que aquele homem não falava para aquela mulher? Se para Davi tinha 600 soldados ele falou aquilo, imagina o que ele falava para Abigail. Mas ela acreditou que ela podia fazer a diferença e não se omitiu diante de uma circunstância que ia terminar a tragédia. A primeira coisa que eu aprendo desse texto é que nossa família não é motivo para que a gente viva o melhor de Deus para nós. Pelo contrário, a nossa família é objeto do amor de Deus, igual a gente, e que talvez seja o primeiro lugar onde a gente vai começar a semear, cuidar, e é de forma sensata trazer Deus para a história. Hoje de manhã a gente deu algumas lições preciosas para isso, né? Às vezes, o que teu filho mais precisa é que você vá correr com ele. Para alguém com o meu perfil deve ser difícil correr com o Gabriel. Apesar que hoje eu estou correndo ainda mais que você, né? Eu estou brincando com ele, que eu tenho que correr com ele, que eu tenho que aproveitar o momento. Porque na idade dele qualquer esforço ele desenvolve até dizer chega. Eu tenho coisa que eu posso fazer, mas meu limite já está passado pelos 40 anos, pelo 4.0. Então isso significa que se eu continuar com ele, daqui a pouco ele está indo muito mais longe do que eu. Mas juntos, porque em algum momento, da mesma maneira que eu paro para que ele possa me acompanhar, vai chegar o momento em que ele vai parar para que eu o acompanhe, porque nós vamos seguir a nossa caminhada juntos. Devemos encarar a família dessa forma e não a família como uma oposição aos planos de Deus para a nossa vida. Mas há uma segunda coisa que esse texto me ensina, e eu queria que você pensasse nisso por alguns minutos. Queridos, vida não é matemática. Relacionamentos não são resolvidos apenas na base do certo e do errado. Até as leis nos ensinam a relacionar princípios, porque em alguns momentos, para que a gente faça o que é justo, a gente tem que abrir mão ou diminuir a importância de um princípio em direção ao outro. Exemplo, um médico muitas vezes tem que fazer mal a uma vida para preservar outra. Isso é necessário. Exemplo, arranca o rim de um irmão e dá para o outro. Quem garante que aquele irmão não vai ter um problema no rim futuro? Mas aí é pensar em duas situações. Um vai morrer agora, o outro pode viver a vida toda com o rim. Vamos arriscar. Um policial, quando está fazendo o correto, às vezes pode dar cabo de uma vida sem estar descumprindo a lei. A gente tem que pensar, porque a vida não é matemática. Na Bíblia nós temos exemplos assim. Todos nós, se perguntarmos se mentir errado, vamos dizer sim. Rabi, com uma baita de uma mentira, abençoa o povo de Israel, e Deus a preserva dentro do povo de Israel e pega naquela mulher e faz na volta de Jesus. Uma mentira com um bom propósito. A Bíblia nos diz para sermos submissos, mulheres a esposas, filhos a pais, nós às nossas autoridades. Não diz isso, é inquestionável. Agora há momentos em que a nossa submissão vira omissão com aquilo que é errado. E Deus vai em algumas situações nos levar a fazer escolhas que aparentemente são desobediências, mas que são a única alternativa viável. Imagina o que teria acontecido se Abigail tivesse, em nome da submissão ao seu marido, ficado lá esperar o circo pegar fogo. Aí nós vemos, às vezes, verdadeiras tragédias acontecendo em família, porque nós não nos posicionamos em nome da fidelidade, do amor, da lealdade em família. Numa sociedade infinitamente mais rígida do que a nossa,
ela não hesitou em olhar e ver que Nabal estava completamente bêbado e se preparar para aplacar a ira de Davi. Ela prepara não o pão e a água que Davi esperava, ela prepara o quente. Ela vai a Davi e muito sabiamente ela se prostra e pede perdão. Queridos, vai haver momentos em que a gente vai ter que desagradar pessoas que estão ao nosso lado e que pretensamente têm autoridade sobre a nossa vida e tem, em nome daquilo que é certo. Todo mundo vai ter algum chefe na vida que vai pedir para a gente fazer alguma coisa ilegal. Todo mundo em algum momento da vida vai estar diante de uma autoridade que vai querer da gente aquilo que ela não poderia exigir. A gente não pode acreditar que aqueles que não conhecem ao Senhor dirigem suas vidas em direção do amor. Eu vou usar uma frase que eu ouvia muito na minha infância. Meu pai dizia que todas as letras: brigou com alguém na rua, se levou prejuízo, pega o paralelepípedo e taca na cabeça da criança e depois eu resolvo. Vai com isso, você vê a tragédia. E a gente vê situações como essa no dia a dia. Não pode obedecer aquilo que é errado. Por que filhos têm que repetir o caminho dos pais só naquilo que é errado e não naquilo que é certo? Por que nós, no momento em que tomamos decisão, fazemos da vida uma fórmula matemática, enquanto a vida não é uma fórmula matemática? Vai haver momentos que eu vou estar entre dois caminhos e talvez eu vá jogar a moeda porque eu não sei para que lado eu vou. Mas tem momentos em que eu tenho 10 caminhos e 9 eu sei que estão errados. E o 10º não está tão certo assim. O que eu vou fazer? Eu vou encarar o 10º, tentando fazer o que no 10º Deus me ajude. Vida, por isso somos humanos, por isso precisamos da graça, por isso temos certeza que em algum momento a gente vai ter que pedir perdão por algo que a gente fez, intencional ou não intencionalmente. Graças a Deus, Abigail desobedeceu ao seu marido. Há bem pouco tempo atrás nós meditamos sobre o fato de que Pedro e João apanharam muito e depois de terem apanhado das autoridades do seu tempo, ouviram o seguinte: não fale mais no nome do Senhor Jesus. E eles disseram: importa-nos mais servir a Deus do que a homens. E nós percebamos essas coisas e admiremos aqueles que tomam as decisões em direção daquilo que é certo. E saibamos fazer a coisa com muita sabedoria, crendo que sabedoria é um presente de Deus. Porque cá para nós, em tão pouco tempo, ela resolver aquele problema daquela forma tão abençoada. Separou a oferta, mandou os homens na frente para colocarem a ira, foi atrás. Assim que Davi chegou e viu as ofertas, chegou até ele, deixou ele falar o que queria, para depois ela vir e com calma aplacar o coração dele. Chega em casa, o homem está completamente embriagado e ela não fala nada, nem bem nem mal naquele dia, deixa no dia seguinte. Se a gente tivesse um pouco mais de sabedoria, a gente se livrava de algum problema, não é claro? Se a gente contivesse um pouco mais do nosso ímpeto, placasse um pouco mais a nossa ira e se deixasse levar mais pelo amor que Deus quer falar em nossas situações, porque quando a gente quer quebrar o pau, alguma coisa se fala no nosso coração, não vai, não faz isso, perdoa. E a gente vê e fala para o Espírito Santo: dá licença, mas eu não tenho santo de caráter. Não é isso que a gente faz. Abigail soube se conter, e por saber se conter, ela soube preservar os seus. E aí a gente talvez entenda por que num mundo como o de hoje, tanta criança se perde. A gente vê nas saídas das escolas crianças assim completamente desgarradas, porque seus pais não são referência. Sabe o que acontece quando o pai e mãe é referência? Ela, no caminhar dela, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa muito errada. Falta pai, falta mãe no mundo de hoje. Falta uma Abigail. Faltam pessoas capazes de manter a sensatez a despeito das adversidades. O mundo nosso está cada vez mais louco. Mas só há, na minha opinião, um grupo de pessoas que vai conseguir se manter de pé num mundo como o nosso.
aqueles que se deixarem levar pelo Espírito do Senhor, que nos ensina a amar os nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem, que nos ensinam a andar duas milhas com o nosso inimigo quando ele nos obrigar a andar uma, que nos ensinam a pagar o mal com o bem, certos de que Deus é vingador. E eu termino essa palavra lembrando que toda justiça é de Deus. Pode parecer que uma pessoa, após receber a notícia das suas besteiras, veio a falecer, isso pode parecer muito cruel. Mas às vezes é o único caminho possível para que aquele que está sendo oprimido há muitos anos recupere a dignidade e a liberdade. Foi preciso que uma geração inteira de primogênitos egípcios morresse para que o povo de Israel fosse liberto. Foi preciso que 3 gerações de judeus viessem a sofrer no exílio para que o povo voltasse com outra cabeça. Foi preciso que o reino de Israel fosse rasgado em 2 e destruído em cerca de 10 das 12 tribos para que o ambiente estivesse preparado para a vinda de Jesus. Foi preciso que o templo tivesse sido destruído por pelo menos 2, se não 3 vezes, para que o povo de Israel aprendesse com seus erros. Foi preciso que a igreja do Senhor, ao longo da história, passasse por momentos de treva, para que a gente olhasse para a vida e comece a se olhar nos olhos daqueles que pegaram de uma forma diferente. Muitas vezes, a dor e a morte são necessárias, para que delas a gente tire lições que nos tragam vida. Eu ouvi essa semana de uma pessoa muito querida, ela se sentia um pouco ressentida, e a palavra foi, eu disse, fracassada, por causa de algumas questões não bem resolvidas ou muito mal resolvidas no passado. E eu disse para ela o seguinte, que quando a gente percebe os nossos erros, na verdade a gente já está começando a vencer. E há uma palavra que faz com que a nossa vitória, ou a nossa expectativa pela vitória seja uma realidade. Essa palavra é graça. Abigail, depois de talvez uma vida inteira de humilhações, ela tem o privilégio de, por meio desse ato, preservar os seus, e só Deus sabe se Abigail já tinha filhos antes de casar com Davi, mas o fato é que ela se transforma em rainha de Israel. Pode ser que na sua vida você olhe para aqueles que estão à sua volta e não consiga enxergar mais um futuro melhor por causa dos erros que foram cometidos. Mas a graça nos ensina, no meio de uma série de textos, esquecendo do meio das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, Filipenses, mas aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e este tudo se fez novo. Coríntios, eis, meus filhinhos, escrevo para que vocês não peguem, mas se vocês pegarem, temos um advogado para com o Pai. 1 João capítulo 2, a todo tempo a Bíblia está nos ensinando a deixar o passado no passado, a admitir que nós erramos e prosseguir rumo a uma nova direção. Graça, que se manifesta de uma maneira muito singela no Velho Testamento, período da lei, em que as pessoas acreditavam que o olho por olho, dente por dente, era o que iria construir a sociedade. Mas hoje em dia, a nossa referência é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. E a partir daí, todo aquele que nele crê, independente do que fez ou deixou de fazer, tem a promessa da vida eterna. É a mulher adúltera que chega diante de Jesus e, na ausência de acusadores, ela recebe a mão estendida. É o homem que vivia uma vida infernal entre sepulcros, que no contato com Jesus é liberto. São coxos, são aleijados, são pais desesperados, são fiscais fraudulentos, são pescadores grossos e brutos, pessoas cheias de pecados, abraçadas por Jesus e transformadas. Todas elas tinham passados, todas elas tinham histórias tristes, mas a graça foi maior do que todas as situações. Abigail nos ensina a ousar e a prosseguir.
esqueci aquilo que ficou de ruim. E uma frase do filme de hoje de manhã marcou muito o meu coração. Eu sou chamado por Deus a decidir entre sofrer pelo aquilo que eu não fiz ou agradecer pelo aquilo que Deus me permitiu fazer e desfrutar. Eu fico com a segunda opção, porque a primeira não vai ser possível eu viver uma vida abundante com ela. Eu fico com a segunda opção, porque só a segunda opção vai me permitir construir alguma coisa daqui para frente. E o meu apelo é que você fique com a segunda opção também. Lembra que Deus pode lhe dar essa sabedoria e reconstruir a sua história, independentemente de como você esteja hoje. Que eu e você possamos declarar com alegria: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas enquanto isso não for uma realidade, sirva você ao Senhor. Acredite que servir ao Senhor é o maior presente que a gente pode ter. Acredite que não há felicidade maior do que a que Deus quer te dar. Ensina a vida que Deus quer te dar. Porque ao final, a história boa, o final da história, a festa de casamento, serão contadas por Ele. E que Cristo te abençoe, que Cristo te guarde e continue a te orientar. Amém? Quem chamou o Ministério do Louvor para aqui?